Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 9 Alvorada do Amor. Helmut, mantido em recuperação por sonoterapia, mesmo assim mostrava-se bastante agitado, pois, enquanto seu perispírito permanecia na enfermaria da colônia espiritual Seara dos Espíritos, para a qual tinha sido conduzido, sua ideia fixa na H para lá se projetava. O perispírito de Helmut ligava-se por sutilíssimos fios etéreos ao corpo mental, este de densidade invisível até mesmo em planos espirituais, que não de grande elevação moral. Cumpre destacar, com profunda cautela, que a pouquíssimos espíritos é dado discorrer sobre o corpo mental, que todos temos. Demonstrativo de sua existência, encontraremos num exemplo até certo ponto simples. Quando os espíritos desencarnados dormem, e sabemos que tal ocorre, tem o perispírito estacionado no local do sono. Contudo, agora, é pelo corpo mental que se deslocam, indo ao ponto de sintonia ou fulcro de interesse. Nota do médium. 2 informações sobre o corpo mental. Primeira, em Visão Espírita nas Distonias Mentais, Jorge Andréa dos Santos, capítulo 1, páginas 56 e 57, terceira edição, 1992, FEB, Rio de Janeiro, disse: por revestir todas as camadas do inconsciente, representaria o envoltório da mente ou espírito propriamente dito. Com isso, seria a zona possuidora em grau elevado de todas as características funcionais do superconsciente e zona divisória entre o mundo espiritual e material. Bem claro que, para esta zona vibratória atingir a matéria, ainda existiriam camadas adaptatórias, campos vibracionais específicos, descritos como sendo o psicossoma e o duplo etérico. Segunda, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 2, página 25, 11ª edição, 1989, FEB, Rio de Janeiro, disse: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Fim da nota. Jules, consultado pelos enfermeiros que atendiam Helmut, ponderou: creio que nosso irmão deverá ser alcançado por uma enérgica advertência que o faça mudar a tela mental. Muitas têm sido as oportunidades que ele vem desprezando. Graças a Deus! Exclamou Madeleine, cheia de gratidão. Advertiu Jules, algo apreensivo. Mas receio que nosso querido Helmut tenha nesta a derradeira chance de despertamento para o bem, antes que a dor maior do que as que vem sofrendo lhe ensine aquilo que até aqui desprezou, sobre o bem que retorna para aquele que ama o semelhante. Ajudado inúmeras vezes, inclusive no momento, nada o comoveu, fixando-se em lamentos e revolta, por apego às coisas da matéria e pelo infeliz sentimento de que foi lesado pelo filho. Madeleine confirmou, entristecida.
Temo que esta será mesmo sua derradeira oportunidade de corrigir os procedimentos, invertendo a rota infeliz na qual temem se deslocar. Mas não percamos a fé em Jesus. Oremos ao Mestre para que nosso Helmut vislumbre as claridades do seu Evangelho. Eis que, depois disso, se persistir, só mesmo multiplicados sofrimentos, compulsórios e mais graves, alavancarão seu progresso, retirando-o das trevas em que tenta se perenizar. Posso estar com ele nesses momentos tão decisivos? Como não, Madeleine? Você tem sido exemplar, amparando-o com paciência infinita em tantas oportunidades que ele desperdiçou. Vendo-a ainda agora preocupada com o seu Helmut, convenço-me de que, por vezes, realmente o amor se veste com a túnica luminosa da paciência. Vamos orar. Amigo Jesus, o Senhor nos abençoou a razão com as bem-aventuranças e nos indicou o amor ao próximo como constante geradora da nossa felicidade. Ajude-nos, sublime pastor, a trazer para seu rebanho nossos queridos Helmut e Karl, além de tantos outros irmãos que a eles se ligam por laços menos felizes. Como eles, somos também ovelhas nem sempre dóceis ao seu pastoreio de amor, caminho, verdade e vida. Mas queremos dividir com eles as bênçãos que já alcançamos, conhecer o seu Evangelho. E à alta madrugada, quando Jules e Madeleine chegaram na sede da H&H, quase toda a cidade dormia. No plano material, a grande fábrica parecia dormir também, depois do agitado dia de trabalho, pois as atividades já haviam se normalizado. Os homens responsáveis pela segurança noturna, distraídos apenas com dezenas de pensamentos sobre eles mesmos, não se davam conta de que, lá bem alto, milhares de estrelas os contemplavam, convidando-os a um diálogo, coração a coração. A lua, em crescente, com absoluta tranquilidade dividia com aquela metade da terra a luz que naquele momento só ela ganhava do sol. Os dois bons espíritos, em sentida prece a Jesus, mesmo assim ainda tiveram alguma dificuldade em localizar Helmut por ali vagueando mentalmente. A seguir, atraíram-lhe o perispírito para que melhor pudessem se comunicar. Também Helmut, como seus ex-empregados, estes encarnados, não se dava conta que o cenário celeste era deslumbrante. Já agora, no corpo perispiritual, trôpego, o antigo dono daquele império automobilístico remoía lembranças, amargas todas, num irresponsável exercício de atrair para junto de si companhias espirituais, igualmente frustradas, angustiadas, revoltadas. Salvava-o de tais agregações que só mais infelicidades lhe acrescentariam o fato da H&H estar temporariamente sob vigilância espiritual benéfica que a envolvia qual vigoroso campo de defesa magnético, conforme Jules providenciara, com permissão de esferas mais altas da espiritualidade. Tal defesa da fábrica, visando o bem dos empregados e seus familiares e de quantos dela dependiam, tinha prazo estimado para terminar, após o que voltaria à normalidade, isto é, os que ali trabalhavam voltariam a ser os responsáveis pelo clima astral decorrente de seus pensamentos e ações. O prazo fora requerido por Jules para auxílio a Helmut e aos espíritos, encarnados e desencarnados, que a ele se ligavam, de forma infeliz. Helmut viu dois vultos, espantou-se com elevado estupor,
não se deu conta do que estava acontecendo. De pronto, não reconheceu Madeleine, envolta em suave claridade, que o ofuscou. Helmut, Helmut, a bênção de Jesus seja sua. Quem são vocês? De onde vieram? Como vão entrando assim, sem mais nem menos, na minha fábrica? Ordeno que saiam, senão mando enxotá-los. Madeleine não resistiu e começou a chorar. Era muito doloroso para seu gentil coração de ex-esposa amorosa ver a ruína moral em que ele se encontrava. Suas lágrimas, de cristalina pureza, eram assim como uma prece, posto queivadas de sincero amor, ali traduzindo e manifestando-se por uma das suas vertentes, a compaixão. Helmut vinha de longos períodos de dor, revolta, ódio e desejos de vingança. Os sofrimentos nele haviam atingido o último grau suportável, tendo já sido visitado por crises de loucura, esta, agora, prestes a tomar conta da sua mente, em definitivo. Assim, em períodos esparsos, não mais sabia o que fazia. Gestos descontrolados, imprecações contra o vácuo, ofensas a nenhum ouvinte. Tais crises, em recidivas mais ou menos constantes, só não o haviam tornado cativo da demência graças a algum merecimento, cujos créditos se deram em quase esquecidas vidas no passado longínquo. Mas agora, graniticamente fixado na riqueza e no poder dela decorrente, estava mesmo na fronteira entre a liberdade espiritual, com gozo e usufruto do livre-arbítrio e a suspensão deste, com autoescravidão mental, até que voltasse a merecê-lo. Lágrimas de amor comovem todo o universo. Na barreira mental de Helmut abriu-se pequena fresta e por ela uma onda de dulcíssima paz alcançou-lhe o coração. Reconheceu Madeleine. Abraçaram-se demoradamente, em silêncio. Só depois, chorando qual criança, num turbilhão de lágrimas que os anos haviam estocado, balbuciou. Você? Como é possível? Meu Helmut, sim, sou eu, meu querido. Deus concedeu-me a graça de estarmos juntos novamente. Madeleine acariciava-o com ternura há tantos anos não experimentada por ele. Saudosa ternura. Mas você morreu? Ora, ora, ninguém morre. Deixamos o corpo no mundo e continuamos vivos na dimensão espiritual. Então, penso que eu também morri. No entanto, como é que estou aqui, onde tudo é meu, mas ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me obedece? Sinto contrariá-lo, amor, mas desta vez você não está agindo como o grande homem que sempre foi, tão esperto na matemática. Intuição feminina, sempre alcandorada bênção. Madeleine, com efeito, de modo espontâneo, agora tinha aberto outra grande brecha na mente de Helmut ao despertar-lhe o amor próprio, tão esmagado ultimamente. O que você quer dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, que você sempre me encantou pela sua inteligência, sua praticidade. Segundo, que jamais vi ingratidão em você, pois, embora enérgico, sempre soube reconhecer quando alguém lhe prestava um favor, por mínimo que fosse. E agora... Eu, ingrato? Perco tudo, sou enxovalhado, sou escravizado, apanho,
Vejo meu filho me desrespeitar e me agredir, querendo matar-me, e não tenho nem o direito de defender-me? Isso é ingratidão? Marlene abraçou-o, terna. Alisando-lhe os cabelos, distribuiu-lhe delicados beijos. Jules, que só agora se fez visível, pediu a palavra. Sou Jules. Deixe-me também abraçá-lo em nome de Deus. A figura do benfeitor era tão serena, cujo brilho intenso no olhar garantia a mais absoluta sinceridade, irradiando tanto magnetismo, que Helmut não se assustou. Antes, sentiu irrecusável vontade de ser mesmo abraçado por ele. Assim, ao se abraçarem, entrelaçando aura com aura, o sofrido industrial foi invadido por uma deslembrada sensação de segurança, de bem-estar, de paz. Não conseguiu impedir que novas e insuspeitas lágrimas aflorassem-lhe, qual bendito escoadouro das tensões, nele multiplicadas por tantos desencontros, decepções, mágoas e ideias infelizes. Também lágrimas como aquelas reverberam no universo, pois nestas frações de tempo o que se manifesta é a centelha divina que todos trazemos na alma desde nossa criação pelo Pai. Um perdido meteorito, sabe Deus por qual estranha razão, naquele justo instante riscou o céu e, durando menos que um segundo, foi embora, após desenhar a carmim uma eletrizante curva na imensidão do céu. Todos viram o majestoso espetáculo, encarnados e desencarnados. Os 5 homens da segurança noturna haviam se reunido para um cafezinho quando foram surpreendidos pelo magnífico fenômeno natural. 2 deles ajoelharam-se, persignaram-se fazendo o sinal da cruz e, de mãos unidas, louvaram a Deus. Diante de acontecimentos como aquele, também dizemos nós que passamos aos leitores estas linhas, as mesmas palavras. Sim, louvado seja Deus. Os outros 3 seguranças, comovidíssimos, conquanto sem o mesmo sentimento religioso, com respeito disseram em coro. Para sempre seja louvado. Perto deles, Jules, Madeleine e Helmut ficaram deslumbrados com aquele espetáculo. Helmut, mais que todos, ao ver a demonstração de fé dos seus ex-empregados. Aproximou-se dos homens que ainda estavam ajoelhados e reconheceu-os. Eram criaturas simplórias que no passado sempre sorriam-lhe quando chegava na fábrica. Nutria alguma simpatia por eles, pois dizia para si mesmo, então, todos os dias quando eu chego eles vão. Helmut aprendeu ali, em poucos instantes, sublime lição, o valor da humildade e integração com Deus. Magnífica lição sem que palavra fosse dita a ele. Aliás, nem 1 milhão de palavras teriam proporcionado-lhe com tanta propriedade aquele ensinamento, com perdão do trocadilho. Sensibilizado ao extremo, sentiu as pernas cambalearem quando ouviu um dos homens, Mauro, orar. Meu Deus, meu Jesus, não quero ser abusado, mas era tão bom se o Sr. Cal fizesse igual ao pai dele. Jules e Madeleine sentiram-se igualmente invadidos por doce influxo espiritual ao verem que, vendo das alturas, um filete de luz adentrava na cabeça do homem que orava.
continuava o homem a orar. Desde que o patrão morreu, as coisas não andam boas para ninguém por aqui. Ajuda, meu pai, para as coisas melhorarem. Assim seja. Jules teve que amparar Helmut. Por algumas horas falou do Evangelho de Jesus a um Helmut que aos poucos viu brotar na alma o desejo de se renovar. O dia não demoraria a amanhecer. Jules concluiu. A sabedoria de Deus proporciona-nos multiplicadas vidas, durante as quais vamos progredindo sempre. No relógio do tempo, aquele que controla nossas vidas e nossa evolução moral, o pêndulo oscila ora no plano material, ora no espiritual, isto é, quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Nessa oscilação, segundo nossos méritos ou débitos, nós próprios nos situamos também em conforto ou desconforto. Já riqueza e pobreza são provas pelas quais todos os espíritos passam, aquela para desenvolverem defesas contra o apego aos bens terrenos e esta para cultivarem a humildade. Você próprio é testemunha que dinheiro não faz ninguém feliz, tanto quanto a falta dele não pode ser considerada uma tragédia. Esses homens pobres, trazendo nos corações a ideia de Deus, de forma alguma poderiam ser considerados infelizes. Tenho certeza absoluta que você daria tudo para ser um deles agora, não é mesmo? Helmut anuiu, apenas com um leve abaixar da cabeça. Arrematando, Jules exortou-o. O perdão das ofensas foi sempre sugerido e exemplificado por Jesus. Ao apóstolo Pedro, o Cristo sugeriu que perdoasse não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Helmut, mentalmente, na hora calculou. 70 vezes 7 igual a 490. Nada disse. Jules prosseguiu. Assim, no Sagrado Instituto do Lar, a família constituída é de concepção divina. Numa casa onde pessoas residem, agrupando-se por força da consanguinidade ou do parentesco, próximo ou distante, quase sempre age a motivação celestial para que os residentes aparem as arestas do passado. Com eles tem que morar o perdão. O parentesco corporal difere do espiritual, já que um nem sempre volta a se repetir, mas o outro, aquele que é consagrado pelo coração sob influxo do amor, esse se perpetua. Helmut, livre de pensamentos negativos pelas abençoadas horas passadas na companhia de Jules e Madeleine, conseguiu apreender aquelas sublimes lições cristãs, até porque, na verdade, sempre foi um homem cuja agilidade mental e objetividade faziam-no admirado e respeitado. Sentenciou o Jules. No momento, a maior prova de reconhecimento a Jesus que você poderia dar seria tratar seu filho da mesma forma que você está sendo tratado pelo pai. Cal, aquele que é o filho mais ingrato na face da terra? Digamos antes um filho em duras lutas para ser como o pai. Desculpe-me, Jules, mas não consigo ver as coisas desse jeito. Pois então, raciocine. Por que Cal sempre se mostrou tão passivo enquanto tinha você ao lado dele e hoje se mostra tão durão, tão autoconfiante, tão chefe? Como é? É porque antes você o sufocava com sua autoridade exacerbada e agora a lembrança do pai nele é uma constante e, de forma alguma, quer deixar de seguir-lhe os passos. Sim, Helmut, seu filho tem-no como ídolo,
mas o orgulho ainda fala mais alto e, embora você seja modelo, o amor próprio impede que admita estar se comportando como o pai. No fundo, o que ele mais almeja é que a H progrida e seja tida no mesmo elevado conceito de quando você a presidia. Não acredito. Pois então, venha conosco. Assim falando, Jules e Madeleine tomaram-no pelas mãos, e foi de mãos dadas com eles que Helmut, sem saber como, viu-se em poucos instantes dentro da casa que reconheceu-o logo. A do filho. Emocionado por estar naquele ambiente, há tantos anos não visitado por ele, Helmut foi conduzido à biblioteca. Ali, para espanto maior, Helmut avistou o filho que, desprendido do corpo físico pelo desdobramento que o sono proporciona, andava de um lado para outro, qual fera enjaulada. Jules providenciou para que Helmut, temporariamente, não fosse visto. Carl não estava sozinho. Acompanhando-o, dois espíritos se compraziam em soprar-lhe ao ouvido frases imperativas. Dizia um deles. Nada disso, nada disso. Seu pai não merece nem ser lembrado. Ele quase arruinou a H&H. O outro arrematava as ordens hipnóticas. Isso mesmo, seu pai não serve como referência para esse plano. Tão absorvidos estavam os três que não notaram a chegada dos outros três. Carl, sob hipnose, e os dois malfeitores por baixa vibração espiritual. Hipnotizado, Carl via uma pasta sobre sua mesa, ali deixada quando fora dormir e para perto da qual retornara, assim que adormeceu. Algumas aranhas passeavam sobre a mesa, tentando subir na pasta, mas algo saído do interior do documento as repelia, como se um raio desintegrador as atingisse, dissolvendo-as literalmente. De que se trata esse plano? Indagou Helmut, aflito e curioso. Jules aproximou-se da pasta e abriu-a sem a menor dificuldade. Convocou Helmut para ler do que se tratava. O pai de Carl leu as seguintes palavras. H&H, Plano de Reformulação. Helmut não acreditou naquilo que os olhos mostravam. A pasta de documentos, com uma forte luz no interior, despejava centelhas luminosas que impediam aos insetos de se aproximarem. O incrível daquilo tudo é que a cada inseto que desaparecia, fulminado pelas centelhas, os dois espíritos perturbadores criavam outros, apenas passando as mãos sobre a mesa. Diziam, temos que destruir esses documentos, senão a chefe... Eles, contudo, não conseguiam agarrar a pasta para destruí-la, pois mal aproximavam as mãos da pasta, sentiam choques. Jules explicou. Eles ainda não nos viram porque conseguimos, graças a Deus, manter um padrão vibratório em escala acima a deles. Jules convidou Helmut a folhear o conteúdo da pasta. Colocou a destra na fronte de Helmut e foi com espanto crescente que ele conheceu o processo de autoria de seu filho, segundo reconheceu pela letra, no qual era sugerido que a montadora, sem sair dali mesmo, assimilasse a indústria de autopeças, em cujo local seria implantada outra montadora, essa de utilitários. Na unidade de ônibus e caminhões quase pronta, a filosofia seria a mesma. Autonomia de decisões por conselho formado de diretores, acionistas e empregados. Cada uma das novas unidades se subdividiriam administrativamente
em 2 departamentos, industrial e comercial. Cada departamento seria formado de microempresas, exercendo atividades específicas, com gerenciamento autônomo. O departamento industrial, por exemplo, seria composto de pequenas células fabris, cada uma produzindo um tipo de componente. Os produtos seriam fabricados e entregues quase que à mão. A economia de tempo, tendo cada setor o material que necessitava entregue na medida da montagem dos carros, possibilitaria incrementar a produção em pelo menos 20%. Pelo plano, cada microempresa também teria a chefia autônoma, responsável pela seleção do pessoal e nível da produção, com rígido controle de qualidade, estipulando-se para cada uma porcentagem proporcional do faturamento global da H&H. Uma comissão de controle de qualidade, composta dos próprios empregados, representaria os departamentos junto à diretoria. O departamento comercial seria encarregado da administração geral, das compras e das vendas. Na parte das vendas, cada concessionária deveria contar com no mínimo 10 empregados que houvessem feito estágio de 6 meses na H&H, de forma que poderiam, assim, prestar mais eficiente assistência técnica aos clientes. Cada microempresa seria chefiada por 2 anos pelo empregado que os próprios colegas elegessem em votação ostensiva. Um anexo ao plano previa a carreira profissional na H&H com prêmios, promoções, além de todas as garantias trabalhistas previstas em lei. Quanto aos fornecedores externos, estes seriam incentivados à parceria, incorporarem-se à H&H ou, então, instalarem-se nas vastas áreas da fábrica ou arredores. Com isso, o cronograma de entregas paralelo ao da montagem estaria agilizado, livre de despachos, viagens, trânsito, mau tempo, etc. Prático por excelência, Helmut exclamou. Meu Deus! Preciso ajudar meu filho com urgência, pois se o que ele planejou visa o progresso da H&H, ele não pode ser considerado tão ruim, nem meu inimigo. Ajude-me a enxotar esses bandidos que o atormentam. Graças a Deus, disse baixinho Madeleine, vendo que Helmut mudara a tela mental com relação ao filho. Jules considerou. Para o equilíbrio do relacionamento entre encarnados e desencarnados, é fundamental o respeito ao livre-arbítrio. Isto é, não podemos, nós que daqui temos ampliada a visão e maior facilidade de ação, obrigar a nos obedecer aqueles que deixamos ainda nos embates do corpo físico. Referia-se a Cal. Helmut refletiu e concordou com aquele raciocínio. Jules acrescentou. A razão não precisa da força, pois ela própria já é mais forte, tanto quanto a verdade não precisa de palco, pois igualmente ela própria é o maior espetáculo da mente. Finalizou, convidando-os a se retirarem. Seu filho terá que tomar a decisão por si próprio. Ele está com receio de dar esse grande passo. A mulher, Cássia, está contra, receando perdas financeiras vultosas. Cal terá mesmo que abdicar da margem de lucro que vem tendo, pois o resultado financeiro do plano prevê divisão proporcional dos resultados, mas para todos os setores. Nesse ínterim, é nosso dever cristão orar a Jesus para que se cumpra a vontade do Pai quanto às consequências da decisão que Cal tomar. E nada nos impede, com muita humildade, confessando nossa ignorância diante da sabedoria divina, dar nosso parecer de que o plano de Cal produzirá coisas boas. Jules adiantou que em breve se reencontrariam.
Posso abraçá-lo? Pediu Helmut a Jules, apontando Cal, que estava sendo atormentado pelos 2 hipnotizadores do além. O que é isso, Helmut? Então alguém precisa de permissão para demonstrar amor? Devidamente incentivado pelo novo e tão bondoso amigo, Helmut aproximou-se do filho, seguido de perto por Madeleine. A simples aproximação fez com que a luz que emanava de Madeleine afugentasse os 2 infelizes auxiliares de F.A., os únicos que ela conseguira recuperar sob seu comando desde o inusitado terremoto astral que havia dispersado todo o bando. Cal viu-os de mãos dadas. Madeleine adiantou-se, alisou-lhe os cabelos, como algumas horas fizera com Helmut, e beijou-o no rosto, mantendo a face unida à dele. A seguir, a mãe pegou na mão de Helmut e encostou na de Cal, que relutou, apenas por um momento. No mesmo instante, Cal acordou. Jules, bastante apreensivo, informou a Helmut. Meu caro amigo, meu irmão em Jesus, não ignora você que a vida é dinâmica e a todos nós nos conduz, impulsionando-nos para o progresso. No jargão popular se diz que o tempo tem o tempo, o que é uma verdade. Contudo, não menos verdadeiro é o fato de que a evolução tem mecanismos próprios, funcionando em paralelo com os acontecimentos de cada um, em particular, e de toda a humanidade no geral. Sua cota de tempo para decidir está se esgotando, e em breve será compulsado a optar que rumo dar à sua rota evolutiva. Aproveite bem o período restante da autorização que lhe foi dada para poder circular pelas proximidades da HIH e do seu filho. Em dom fraternal, advertiu. Outro jargão, se me permite, muito verdadeiro. O tempo não para. Ausentaram-se os 3, sem interferir no que se passava naquele lar, e tornaram a HIH, estando Helmut sob a protetora escolta de Jules e Madeleine. Já raiava a aurora. Cores róseas lindíssimas mesclavam-se com as claridades do dia que chegava, despedindo-se das últimas estrelas que lampejavam no crepúsculo da noite que se ausentava. O horizonte, todo enfeitado para receber o sol, em muito se assemelhava com a mente de Helmut, que também despertava para a alvorada do amor. Sugeriu-lhe Jules. Por que não acompanha seu ex-empregado, aquele que fez a prece lembrando-se de você, até a casa dele? Penso que seria muito útil verificar como vive com a família. Eu? Sozinho? Sim. Algo me diz que você terá confirmado as minhas palavras e isso fará muito bem para todos. Helmut despediu-se de Jules com um abraço demorado. Beijou Madeleine, ambos com lágrimas se misturando. Acompanhando o segurança que deixava a fábrica, emocionou-se ao ouvi-lo brincar com o colega que tomava conta da guarita principal. O sol já está acordando e eu é que vou para casa para dormir. Deus abençoe o seu dia e a minha noite. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.